Boa tarde, boa tarde. Paz e bem para o teu coração, para a tua vida, para o teu espírito. Boa tarde, paz e bem para todos nós e um Feliz Natal a todos. Graça e paz. Graça e paz, luz no seu coração. É um dia que para muitos, vamos dizer assim, chamamos dias de festa, outros dias de alegria. Para nós cristãos, dias de gratidão. Esse é um dia de gratidão. Que voltamos o nosso coração para os céus, para glorificar ao Senhor, porque Ele nos deu a graça da salvação. Nós, a igreja, cristãos, comemoramos o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, Adinho, qual foi a data? Procuramos essa data, a igreja, aí é mais profundo a poder explicar para vocês, passo a passo. Mas ficou, a igreja viu esse dia 25 de dezembro para comemorar o nascimento do nosso Salvador. Quando a luz veio ao mundo. Mas vem cá, mas essa luz já não existia? Sim. Desde o princípio era a luz. Pela luz tudo foi feito. E a luz era o Verbo. O Verbo, a palavra Cristo. Claro, sem o Verbo nada feito. Com o Verbo tudo feito. O Verbo não existe tempo, meio e fim. O Verbo é eterno. Mas comemora-se uma data do nascimento de Deus? Não. Igreja, nós, seres humanos, queremos fazer isso e buscamos isso para Cristo, para também cantarmos parabéns para Ele. Porque Ele veio ao mundo, se fez carne, se fez homem e se colocou no meio de nós. Esse que era a luz, esse que era o princípio, que é o meio e que é o fim. Deus é eterno. Em Deus não há idade, não há um tempo, não há. Mas nós cristãos queremos também fazer para Cristo, fazer para aquele que tomou o ventre de uma mulher, Maria. E nesse ventre se faz carne, o Verbo se faz carne, e se coloca no meio de nós, como promessa divina. Como promessa do Pai. Promessa do Pai. Nasce em Maria o novo Adão. Aquele que vem desfazer tudo o que no início foi feito de errado. Aquele que vem resgatar, desatar os nós, quebrar as correntes e nos trazer para uma vida de paz, de salvação, de libertação de todas as cadeias, de todas as correntes. A luz veio ao mundo. A luz veio. Como diz João, no Evangelho de São João, no capítulo 1. E ainda antes de entrar no capítulo 1, do versículo 1, lembrar que o Espírito esteja no nosso coração. Porque quem tem ouvido, diz o anjo, ouve o que o Espírito diz à igreja. E se vamos falar desse Espírito, desse Deus, precisamos não só estar com o ouvido, coração e alma aberta para Cristo. No princípio, diz o capítulo 1 de João, era o Verbo estava junto de Deus e o Verbo era Deus. Esse Verbo que no princípio é chamado de Logos, Logos, do grego, não é? É o Verbo. Ele se humaniza, se coloca como humano. Não é? Ele vem ser gerado, ele não vem ser criado. Diferença de nós, somos criados. O Verbo é gerado, sem intervenção humana. Esse Verbo que é a luz, vem para iluminar e trazer um sentimento de uma visão de claridade às trevas. O Logos, Deus, trouxe a luz. Esse Logos
vem nos trazer e nos apresentar a luz. Nesse Logos, verbo, que é a luz, havia vida. A luz é a vida. E essa luz é a palavra, que é o verbo. É uma pessoa. É o verbo, é uma pessoa. Como diz Paulo, se fez carne. Tomou toda a nossa condição humana, mesmo menos no pecado. Cristo, o Deus, a luz, que se faz no meio de nós, se coloca em nós, é a luz que vem nas trevas, vem trazer uma claridade às trevas. E quando a luz chega nas trevas, as trevas são dissipadas, como a neve no calor do sol. Vem a luz e de repente dissipa toda a escuridão. Durante a noite você vê nos países que nevam, onde neva, até mesmo aqui no nosso estado, Santa Catarina, tem algumas cidades que nevam. Mas quando durante a noite neva, quando dá o do dia que o sol ponta, mesmo que seja uma pequena fração de raio de sol, dissolve tudo. Porque a luz vem para trazer uma claridade inexplicável. Por isso ela é chamada de luz. A luz vem das trevas. As trevas não compreendem como a luz pode dissipar a sua escuridão. É preciso compreender que dentro dessas trevas, quando João vem falar para nós, é preciso compreender que nem sempre as trevas vai compreender, o humano não quis compreender, não quis aceitar. E por muito tempo, fizeram de tudo para dissipar e para desfazer daquele que é a luz. A luz que vem ao mundo, vem para tomar conta, para dar um brilho, para dar um colorido. E é interessante que quando você está no escuro, você pode olhar por um quadro ou por uma casa toda colorida, até mesmo pé de rosa. Você não vê as cores da rosa. Mas quando a luz clareia no pé de roseira, você vê a cor da rosa e sente até, é automático até o aroma do seu perfume. Quando a luz bate numa casa, você vê as cores da casa. Quando a luz bate num pé de fruta, quando o dia arraiou o dia, e o sol deu no pomar de fruta, lá você vê, olha, aquilo é de maçã, é de laranja, porque a luz veio. Ainda que era colorido, mas estava no escuro. Assim a luz se fez e veio a nós. Ela veio com a sua força. É preciso entendermos que dentro de nós, muitas vezes, essas trevas elas não são físicas. Essas trevas que, quando diz que a luz veio ao mundo e o mundo não compreendeu que são os homens, essas trevas não são físicas. Mas é o nosso entendimento obscurecido, como diz Paulo, que o homem espiritual, ou melhor, o homem carnal, ele não compreende as coisas espirituais, porque o racional dele bagunça muito, ele é muito tendencioso a ficar procurando o porquê, como. Não se deixa levar pela humildade e simplicidade para compreender o sentido da luz. Por isso que muitas vezes não são físicas, mas são do sentimento. Essas trevas que vai machucando, que vai tirando. É preciso que você compreenda. Observe uma casa. Você na sua casa, eu na minha, nós na nossa casa. Se você durante o dia ou à noite você fecha as portas, janelas de sua casa, e você entra naquele tempo de opressão, você não quer saber da vida, e amanhece o dia e você não abre a casa, você não abre uma janela, você não abre a porta, apaga todas as luzes elétricas humanas dentro da casa. E você vem dentro dessa casa no escuro. Mas ainda que essa casa interna está escura, sobre ela a luz do sol está. Mesmo que as portas estejam todas fechadas, as portas dessa casa, a luz do sol está sobre ela. Está irradiando nas portas, na janela, em todos os lados. E ainda que um lado, o sol está de um lado, o lado tem a sombra, mas a claridade desse lado
toma conta do outro lado mesmo com a sombra, porque a luz está ali envolvendo essa casa. A mesma coisa é o ser humano. Pode se fechar com os seus racional, com os seus porquê, e muitas vezes não querer aceitar a obra divina, a graça divina e a presença dessa luz. Mas essa luz continua brilhando sobre o ser humano. O ser humano não aceita, ele não aceita, mas a luz está sobre ele. Vá onde ele vai, faça o que ele fizer, ainda que ele não queira saber da luz que é Cristo. Como o sol, ele continua brilhando, porque o amor dessa luz é incondicional. O amor dessa luz é incondicional. Esse amor nos chama a amar como ele, incondicionalmente. Não colocando uma razão para amar, um jeito para amar. Porque essa luz ama independente. Veja, ainda que nós não amemos o Senhor, ele nos ama. Por quê? Porque ele não depende do meu amor para ele me amar. Essa luz não depende de mim para que ela brilhe sobre mim. Ela vai brilhar, mesmo que eu não aceite, ela vai continuar brilhando em mim, porque ela é luz. O amor que provém dessa luz não depende de nós para que ele nos ame. É tão lindo ver isso. E nós vemos que João, no versículo 6 e 7, diz assim: houve um homem enviado por Deus que se chamava João. Ele veio como testemunho para dar testemunho da luz, a fim de que todos que crescem por meio dele. João vem, o homem, dar testemunho da luz, falar da luz, apresentar a luz ao mundo. Por quê? Porque Deus precisa do homem para tocar o próprio homem. Deus precisa do homem para cumprimentar e segurar a mão do próprio homem, do próprio ser humano. Deus segura. Ele precisa. Deus quer segurar na mão daquele que está no chão, daquele que está na rua. E aquele que está na rua pede socorro e de repente está perdido numa rua ou num lugar ou caiu num buraco. Aí de repente vem alguém lá que Deus tocou e traz a pessoa para fora. Como diz o profeta Oséias no capítulo 11, quando diz: Efraim era ainda criança e eu cuidava dele, segurava-os com laços humanos e com laços de amor. Veja, que laços humanos? Quando uma criança nasce, ela está nos braços da mãe, que é tomada pelo poder do amor do pai, e ali envolve Deus no coração daquela mãe que traz o seu filho para o seu coração. Segurava, Deus diz, com laços humanos e com laços de amor. Ainda que não queiramos, João vem apresentar esta luz. E ele vem falar dessa luz com ênfase. Deus coloca o homem como testemunha para o próprio homem. Como testemunha da própria luz. Por isso, querido e querida, é preciso compreender que a fé, ela só pode acontecer através da pregação da palavra que é a luz. Porque a palavra de Deus é a luz para os nossos caminhos, não é isso que diz o Evangelho? A palavra é a luz para os nossos caminhos. É aí que está. É aí que nos chama. A fé vem pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir e pelo acolher da palavra, que é o Evangelho, que é a luz que veio ao mundo. João, ele não era a luz, mas ele mostrava e apresentava a luz. Não sou luz, não é luz, mas a luz é Cristo. E assim como um cano de uma torneira, como esse recipiente de água benta meio aqui, se eu passar a língua em volta dele aqui, eu não vou passar porque, né, é sujo. Por mais que a gente não vê, mas a água que está dentro vem para mim. Nós muitas vezes entendemos que o ser humano, ele é fraco. Somos fracos. Buscamos essa graça de querermos essa luz, de bebermos da água, da fonte. Mas veja,
Deus age em mim, para mim e para você. Eis o canal. João era isso. Ele não era a luz, mas ele dava testemunhos à luz. É isso, Isa? Sim, e isso nos faz pensar quando lemos e entendemos e aprendemos sobre a noite de Natal, sobre a noite do nascimento de Cristo. E João, assim como nós cristãos que falamos do amor, pregamos sobre a cruz, falamos sobre a cruz a todos, nós somos como a estrela de Belém. Porque nós vamos mostrar o caminho, nós vamos ser setas, assim como João foi uma seta para Cristo, para chegar ao local, para chegar à fonte da luz, para chegar à luz. Então, o Senhor, como você muito bem trouxe, bota pessoas nas nossas vidas para nos tirar do fundo do poço, com as mãos humanas, com a ajuda do ser humano, com essa comunhão com o ser humano, um com o outro, né? Essa nossa união com o Senhor, né? Nós ajudamos Ele na obra, né? Nós melhoramos a situação. Então, dentro disso, a gente pensa e vê como é lindo o amor de Deus por nós. Por quê? Porque Ele nos ama tanto que Ele deu o seu Filho amado para nós. Veio ao mundo, né? Foi gerado no ventre de uma mulher, nasceu, sofreu as dores e os pecados no mundo, né? Anos depois do seu nascimento, quando já estava na sua caminhada, no final da sua vida, quando foi fechar, selar, foi terminar a sua missão, que era nos salvar, que era nos justificar, que é nos salvar, que é nos justificar. Então a gente vê o amor de Deus por nós e toda a sua misericórdia que Ele teve do seu povo nesse tempo todo, desde a criação, após o pecado entrar no mundo. Então nós vemos o amor de Deus, a luz de Deus nas nossas vidas. E é muito interessante que lá em Gênesis, quando o Senhor cria a luz, fala por meio do verbo, por meio da palavra, faça-se a luz, e ela se faz, por quê? Porque a terra era um abismo tomado por trevas, e o Espírito Santo de Deus pairava sobre ele. Então, dentro disso, a gente percebe quando o Senhor fala, faça-se a luz, e Ele fala que Ele viu que a luz era boa. E só Deus, que é a própria luz, para criar a luz. Criar a luz para nós, para criar o mundo com todos os animais, as vegetações, mas para nós, o homem, que somos a sua criação. E quando Ele fala, faça-se a luz, e vê que a luz é boa, Ele separa a luz das trevas, criando o dia e a noite. Mas é muito interessante quando Jesus vem falar que nós somos a luz do mundo. Por quê? Porque é por meio dele que Ele faz o trabalho dele acontecer, por meio de nós que Ele faz o trabalho acontecer, por meio da sua orientação em nossas vidas, por meio de nosso conselho a alguém que traz Ele para Cristo, por meio de uma fala, de uma indicação, de compartilhar um vídeo, compartilhar uma live, compartilhar um trecho da passagem da Bíblia do Senhor com alguém, nós trazemos eles para Cristo. Então, quando o Senhor viu que a luz era boa e separou das trevas, nós temos que entender que isso tem que acontecer conosco, já que somos a luz do mundo, como diz o próprio Cristo. E se somos a luz do mundo, nós temos que nos separar das trevas, deixar todo o pecado para trás, porque Cristo nos proporcionou isso. Ele veio nos justificar para que nós tivéssemos um lugar e um direito no seu testamento, que é a palavra, e nos tornemos co-herdeiros dos céus. Então Cristo, no dia do seu aniversário, do seu nascimento, Ele vem com um propósito, que é nos presentear com a vida eterna, que é dar para nós a chance e a oportunidade de viver junto com Ele, com o Pai, no reino dos céus. Então, é como aquelas falas que tem quando as lojas, grandes magazines e coisas fazem aniversário, né? Que tem aquelas promoções que eles falam a seguinte frase, né? O aniversário é nosso, mas o presente é seu. Claro, eu não estou comparando Jesus a uma loja, não. Se bem que Ele é a loja que nós compramos tudo, nós compramos amor, nós compramos paz por meio das nossas ações. Mas estou dizendo que a frase
né? Então, no nascimento de Cristo, no seu aniversário, o presente é nosso. Ele nos presenteia com o seu amor, com a sua sabedoria, com a sua ciência. Ele divide conosco por meio do seu Espírito. Então, é muito lindo quando entendemos e vemos que essas trevas que nós temos que separar, elas realmente, como você trouxe, Edson, elas estão muitas vezes, a maioria das vezes, dentro de nós. Trevas que a gente não enxerga quando olhamos por fora. Ou às vezes quando a pessoa está numa profunda tristeza, numa profunda raiva, numa profunda desilusão, ela deixa transparecer isso. Mas essas trevas, elas afetam diretamente a nossa saúde mental, o nosso bem-estar e a nossa relação com Deus. Ela cria muros que impedem Deus agir na nossa vida. Como você muito bem trouxe do exemplo da casa. Então nós temos que olhar e ver o quão lindo é o contato, a união, a junção que Deus quer conosco, essa comunhão que Ele quer fazer conosco, né? Com o seu propósito de vir mostrar para nós que o pecado, ele só vai nos levar para as trevas, para o buraco, para mais fundo. E Cristo não, Cristo vai nos levar o mais alto que Ele pode, que é junto a Ele nos céus. Ele nos dá esperança, Ele nos dá paz, Ele nos dá essa certeza de que o que vivemos aqui, os sofrimentos que estamos vivendo agora, eles não são comparados, nem as felicidades que o mundo nos proporciona, eles não são comparados às felicidades, a graça, o bem-estar, o bom que é estar com Ele nos céus. Então, dentro disso, nós vemos o quão lindo é o amor de Deus por nós, o quão Ele nos ama. E é importante entender isso. Como você mesmo disse, quando Deus nos fala que nós somos luz do mundo, o profeta Isaías vem narrar isso. Quando o Senhor nos coloca como luz do mundo e sal na massa e luz nas trevas. Não é? O cristão tem que ser luz. Por quê? Ser cristão e ser luz, muitas vezes dentro de uma igreja, é fácil. E hoje, quando vemos as igrejas, às vezes estão abarrotadas de cristãos. Louvam, cantam, erguem os braços, abraçam. Lá dentro são luzes que um cumprimenta o outro no momento da paz. E às vezes cumprimenta aquele que nem conhece. Naquele momento é lindo ver as luzes brilhando, um sorrindo para o outro. Saindo da porta para fora. Não conheço aquele que eu cumprimentei na igreja. Esqueci até a fisionomia do outro. Ser luz no mundo, não é? O Senhor está dizendo isso, ser luz. Não ser luz nos desafios, nos momentos desafios. Devemos hoje abrir a nossa casa, que é o nosso coração, para essa luz. Como abrir? Chamar o próximo, para ter uma convivência próxima, de convidado para a ceia, para cear. Não aquele que convida uma vez por ano somente no dia do aniversário ou no momento de festa, mas aquele que tem um convívio de irmão, um convívio de amigo, de parente, de pai, de mãe, de filho, de filha, de genro, de nora, de sogro, de sogra, de primo, de prima, de colega. Aquele que realmente tem um convívio, que chama para a ceia, não escolhe um tempo, abrir o coração para a luz, abrir a porta para os irmãos. Sim, principalmente aqueles que são rejeitados, os excluídos. Como há pessoas hoje excluídas. Veja o que diz Jesus no Evangelho de São Lucas, no capítulo 14, de 16 a 24. Jesus conta a história de um homem rico. E ele fez um grande banquete. E ele mandou convidar todos aqueles que ele conhecia na cidade, na região, pessoas de bem e de bens. Ele mandou convidar e preparou um grande banquete. Mandou os empregados dele, porque já estava dando a hora da ceia, da festa, e ninguém chegava. Ele mandou ir atrás, mandou os empregados, vai lá ver o que está acontecendo. Quando foram, cada um deu uma desculpa, que não podia vir porque tinha outros compromissos. Cada um deu uma desculpa porque não podia vir. O empregado veio e disse ao senhor dele: Senhor, eles mandaram dizer isso. O Senhor, tomado de uma indignação, falou: sai às ruas. Sai às ruas, às esquinas, em todos os lugares. Tragam todos aqueles que estão com fome, que estão famintos, que estão nas ruas. Tragam para o meu banquete.
E os empregados foram buscar, os indigentes nas ruas, buscar aqueles maltrapilhos, buscar e foram colocando para casa. E um disse, Senhor, já tem tantos, mas ainda tem lugar para mais. Ele falou, vai buscar mais, vai buscar os outros. E lá ele foi, buscou todos aqueles que ele jamais conhecia, aqueles que estavam na rua, aquele que estava largado. E aquela foi, segundo Jesus diz, a palavra do Senhor, foi um dos melhores banquetes que aquele homem deu. Porque ele foi atrás daqueles que são excluídos. Muitas vezes nós queremos comemorar, ficamos tão preocupados. Eu me lembro bem do aniversário da minha filha, quando ela tinha 5 anos. Nós somos de 9 irmãos. 9. E de onde eu morava. E o aniversário dela caía justamente no domingo. E nós fizemos bolo, aí compramos umas coisinhas, enfeitamos todo, a parte de fora da casa, né, na área de festa, todo. Passamos o sábado à tarde todo e o domingo à parte da manhã, porque o aniversário era às 3 da tarde. E eu convidei todos os meus irmãos com os sobrinhos, que eram muitos sobrinhos. E eu convidei todos para aquela festa, aniversário da minha filha. Aí estava lá eu, minha sogra e minha mulher. E minha filha feliz para a chegada dos amiguinhos, das priminhas, dos amigos que tinha convidado. Deu 3 horas, ninguém. 3h05, 3h10, 3h20, 3h30, ninguém. E ela, papai, cadê? Eu falei, peraí, que eles estão chegando, eu vou ver. Eles não sabem, perderam o endereço, filha, da casa, o papai vai encontrar com eles. Saí no portão, pela rua, chorei. Porque não tinha rivalidade com nenhum irmão, não tinha briga com nenhum irmão, pelo contrário, me dava com todos. Mas o que aconteceu? Não sei. O que eu fiz? Saí à rua, perto de uma matriz, e o fórum do lado, na parede assim, quis chorar, falei, não. Peguei, olhei assim, falei, preciso convidar crianças. Vinha vindo uma família, uma mulher que tinha ido no cemitério, acho que limpar túmulo, uma coisa assim, com as crianças dela. Com 3 crianças. Eu chamei a senhora, ela, pois não, meia ressabiosa comigo. Eu falei, por favor, contei o que estava acontecendo. Ela, mas as minhas crianças estão sujinhas. Eu falei, eu quero elas assim. Por favor, é desse jeito. Mas aí a gente está vindo do cemitério. Eu falei, não tem problema, vamos lá. Levei. Uma questão de 100 metros assim. Aí levei, ela, filha, já chegou 3. Ela recebeu aqueles 3 crianças como se fossem amiguinhos dela e foram brincando e a mulher sem jeito. Eu falei, dei sinal para minha mulher, aí recebeu ela, eu fui buscar mais. E eu saí e eu comecei a catar criança na rua, e catar pessoas na rua e levar para o aniversário da minha filha. E fui enchendo lá de crianças que eu não conhecia na cidade. Eu morava bem no centro. E aqui ficou uma festa e um monte de criança que a minha filha não conhecia, nenhum dos primos, nenhum dos conhecidos que foi convidado estava ali. Aquela tristeza que eu senti foi embora. Aquele momento que eu senti, mas o que aconteceu? Que não sei entender, foi embora. Era um domingo à tarde. Eu estava feliz porque ali estava exatamente quem tinha que estar. Eram aquelas crianças e eu vi alegria. Eu fui buscar. Muitas vezes você espera muito de quem você coloca suas expectativas em pessoas, coloca expectativa em pessoas que estão muito próximas. E você sabe que a dificuldade da convivência em família. E eu tive que trabalhar dentro de mim e convivi naqueles dias depois como se nada tivesse acontecido. Não fui perguntar para ninguém por que não foram na festa. Não fui perguntar. Desculpem. Cai mesmo, internet, imagina, fim de ano, não é? Todo mundo conectado, Natal, todo mundo em casa, é festa, é selfie e assim vai. Né? Mas vamos lá. Jesus, na sua festa de aniversário, Ele quer convidar, Ele quer os convidados, não com um abraço do tamanduá. Porque tem muitos que ficam o ano inteiro sem dar um abraço. Um pai, uma mãe, um filho, uma filha, um amigo, uma amiga, um irmão, uma irmã. Fica o ano todo sem dirigir uma palavra, um carinho, mas chega em dezembro, vem dar o Feliz Natal. O abraço, chamado o abraço do tamanduá. Jesus não convida essas pessoas. Ele convida os simples de coração, aqueles que vivem na verdade, que buscam a verdade. Não aqueles que andam como manequim,
no tempo da aparência, que vivem como manequins. São lindos na aparência, maquiados, maravilhosos, roupas lindas, com todo o design, não é? Que é externo, mas o design interno não existe, porque é oco. O manequim é oco e é gelado. O Senhor chama esse simples para estar com Ele. Jesus convida a simplicidade dos corações para estar com Ele. E quais são os convidados que Jesus convida para a festa de aniversário dele? Aquele que perdoa. O filho que perdoa a mãe. O filho que pede perdão para a mãe. Casais que se pedem perdão. Convidados para a festa do aniversário de Jesus, para o dia do Natal, para a festa da passagem de 24 para 25 e do dia do Natal. Os convidados são aqueles convidados que têm a reciprocidade e entendimento. Não da disputa do ter e do ser. Eu sou, eu tenho, eu posso, eu mando. E você tem o que, faz o que, aonde vai. A sua roupa, o seu calçado, os seus olhos, o seu cabelo, a sua maquiagem, o seu carro, a sua casa, a sua empresa. Nada disso conta para o Senhor. Não é isso que soma para Jesus. E muitas vezes vão para as festas e finais de anos nos almoços, mas para disputar o que tem e o que deixa de ter. Não são esses os convidados que Jesus chama para a sua festa. Jesus chama para a sua festa aquele que tem um coração provido de perdão, de aceitação, de compreensão. Chama para a sua festa aquele que ama, que não coloca um tempo e um jeito para amar. Jesus convida aqueles que amam muitas vezes sem compreender. Jesus chama para a sua festa de aniversário o justo, aquele que pratica a justiça, não a injustiça, que não tem o dedo para acusar, para condenar os outros, mas que tem uma mão para acolher. Aqueles que abraçam o abraço que viveu durante todo o ano, mesmo às vezes à distância, existe o abraço pelos meios sociais conectados. Saudade, um abraço, um beijo, Deus abençoe. E quando se encontram no final do ano, faz de uma forma física, porque continuou verdadeiro. Muitas vezes hoje fica o ano inteiro mesmo, estamos vivendo na época da tecnologia, afastado. Fica 2, 3 meses, um ano afastado de um tio, de uma tia, de um sobrinho, de uma sobrinha, de um pai, de uma mãe, de um irmão, de uma irmã, enfim, de um amigo, de uma amiga. Mas quando chega no Natal tem o abraço. Que abraço é esse? Jesus convida para a sua festa de aniversário aqueles que realmente vivem a luz, que é Ele, como diz João, no capítulo 1, a luz veio para iluminar. E Jesus diz em Mateus, é preciso andar na luz. Quem anda na luz é iluminado. Quem anda no escuro vai ser tomado pelas trevas da arrogância, do eu tenho, do eu sou, do eu posso. Veja, Jesus também na sua festa de aniversário, que é hoje, que a igreja, os cristãos proclamam, não que é uma data que é real, não, a igreja tomou posse, os cristãos que hoje comemoramos o aniversário de Cristo. E como é normal todas as pessoas levarem presente para o aniversariante, é normal uma pessoa comprar um presentinho, por mais simples que seja, para levar para o aniversariante. Jesus também aceita presentes no aniversário dele. E como ele aceita? Ele aceita aquele que é o presente da fidelidade. Até onde somos fiel? É o presente da fidelidade. Aonde chegamos, eu sou fiel a ti, Senhor, porque eu confio na sua existência. O presente da fé. Jesus não fala, quando ia curar muitos, ele disse, você quer? Creio, então seja feito conforme a sua fé. Jesus sempre buscou nos cristãos a fé de crer nele, de não buscar pelo lado racional. Qual outro presente que Jesus chama? Os bons samaritanos. A história do bom samaritano é um dos presentes que mais agrada a Jesus, porque Jesus diz no Evangelho, naquele dia, muitos, no dia marcado, o dia da justiça que virá a todos, muitos vão dizer, mas Jesus, eu preguei no teu nome, Jesus, eu fiz caridade no teu nome, Jesus, eu comprei isso, eu dei aquilo, Jesus, eu preguei, eu orei. Ele vai dizer, estive nu, você não me deste o que vestir, com fome não me deste o que comer, estive com sede, não me deste água, estive preso, não fosse me visitar. E hoje vem dizer que trabalhou para mim, afaste de mim, servo mau. O que o Senhor está dizendo? Que hoje muitos fazem, mas fazem num sentido de conveniência.
fazem para aparecer, dar um pão para mostrar que está dando, para o mundo que está dando um pão. Quem dá um pão para mostrar que está dando um pão, só está ficando menos um pão. Não está fazendo nada para Cristo. Jesus, ele aceita presente. Por isso ele fala do bom samaritano. Porque passou um, correu para a igreja, para o templo. Passou outro preocupado com os negócios. O bom samaritano passa e pega aquele homem, vai curar, vai tratar das feridas daquele homem. E Jesus pergunta, quem fez melhor? O samaritano. Muitos estão preocupados na igreja, eu tenho que correr para a igreja, eu tenho que... Mas lá na igreja não vive a igreja somente dentro da igreja, dentro do templo de pedra. Fora da igreja não é igreja, fora da igreja não cumprimenta, não ama, não perdoa, critica, tem uma língua felina, o veneno que escorre de Satanás. Jesus está chamando para uma vida nova, ele diz, sede luz. Quer comemorar o aniversário de Cristo? Eu preciso compreender quem é esse Cristo. Um presente que agrada ao Senhor é a oração. O que é oração? É um diálogo. Eu falo, eu tenho Jesus como uma pessoa. Essa luz veio ao mundo e ele é uma pessoa. A única diferença que ele tem de mim é que ele é o divino, eu sou humano. Ele é o poder, eu sou a fraqueza. Ele é a graça e eu sou a miséria. Então essa pessoa, eu falo com essa pessoa. E essa pessoa me deu um livro onde ele fala comigo nesse livro. A diferença do Cristo que ele pede para nós. Ele fala, ele quer conversar. A oração é um diálogo, onde eu falo e Deus responde. Muitos falam, mas eu oro tanto, não acontece nada. Lógico, não se coloca água limpa num copo sujo. Se o copo está limpo, eu coloco água limpa que eu posso beber. Pessoas querem que o Senhor responda com a sua graça, querendo tudo que a luz venha fazer, que a graça venha, mas o recipiente muitas vezes está sujo. A luz vem para dissipar as trevas, para tirar as trevas. Mas entende, o único aniversário que o aniversariante dá presente também é o de Jesus. Nós vamos levar para ele presente, mas ele também nos dá presente. Jesus dá o presente, a paz. Porque ele diz em João 14, eis que vos deixo a paz, mas ele sabendo do nosso comodismo, que nós muitas vezes não temos coragem de levantar para buscar um copo d'água. Mãe, dá uma água para mim aí. Muitas vezes somos de pedir, não temos coragem de escolar da cadeira, ou de ir atrás de fazer algo para sobreviver. Jesus, sabendo desse nosso comodismo humano, ele diz, eis que vos deixo a paz. Aí ele diz, não, eis que vos dou a minha paz. Então Jesus ele deu a paz, ele dá presente. E qual é o melhor presente que um ser humano viver a vida cheia de paz? Quem tem paz tem alegria. Quem tem paz tem a saúde, ele dá a saúde. Para aquele que crê, para a fidelidade. Se eu sou fiel, eu dei o presente da fidelidade, Jesus me dá a saúde. Se eu dou o presente da perseverança da oração, Jesus me dá a cura. Veja, é uma reciprocidade, o aniversariante que dá problema, que dá presente. Veja, e esse aniversariante, ele contribui para o quê? Para uma libertação. Jesus é o único que pode quebrar a corrente. Jesus pode quebrar a corrente daqueles que perseguem, de maldições, de coisas passadas, de algo que fizeram para a tua vida. Jesus, ele dá o presente da libertação. Porque pelo seu sangue, depois que ele nos libertou. Por isso que Paulo vem dizer que o homem natural, ele não compreende as coisas espirituais. Por isso que João vem dizer, veio para o que eram os seus, mas os seus não receberam. O verbo era a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina todo homem. Veio para o que eram os seus, e os seus não recebeu. Muitas vezes não entendemos o sentido, o verdadeiro sentido do Natal. Por isso que a palavra do Senhor diz lá na primeira carta de João, eu sei que você vai falar, já Isadora falar? A primeira carta de João, no capítulo 2, versículo 4. Aquele que diz conhecer o aniversariante, aquele que diz conhecer Jesus, mas não ama, não perdoa, que julga, é mentiroso. Então muitas vezes nós temos que entender que Natal eu estou comemorando. Que Natal,
a como que eu canto aniversário para o aniversariante. Somente com a voz e o coração não vai junto? É isso, Isa? Sim, e quando nós pensamos e olhamos dentro disso, nós também chegamos à conclusão que Cristo é o único aniversariante que faz aniversário todos os dias, que nos presenteia todos os dias e que nós presenteamos de volta todos os dias. Porque Cristo, ele não está incumbido de nos presentear, de dar a sua glória, a sua graça, a sua paz, dividir a sua glória conosco, dar-nos a sua paz, sua felicidade, o seu amor num dia só. Como muitos fazem, como você muito bem trouxe, pegam uma data e só olham para o outro naquela data. Por exemplo, o Dia das Mães, né? Um filho briga com a mãe o ano todo, desrespeita a mãe o ano todo, mas no Dia das Mães compra um presente, fala eu te amo, faz uma publicação. No Dia dos Pais as mesmas coisas. No dia de Natal tira uma foto com a família, sendo que é brigado com toda a família. Então que presente nesse dia específico e nos outros nós estamos dando para Cristo? Como é que nós estamos vivenciando a nossa vida? Porque nós temos vida já é um presente maravilhoso de Deus. Ele nos proporcionar um lugar junto com Ele no céu, nos dar a glória e a graça de estar com Ele é outro presente. Então, como nós usufruímos desse presente também? Temos que saber lidar com o presente. Por exemplo, se alguém me dá um robô, um computador, um videogame, eu tenho que saber lidar com esses presentes. Né? Se a pessoa me dá um descascador de cebola, eu tenho que saber como usar, porque senão vai ser algo que eu vou guardar na minha estante, no fundo da gaveta, e eu não vou ter utilidade nenhuma. Então temos que saber como utilizar os presentes que Cristo nos dá. Por exemplo, um coração bom. Cristo nos dá um amor, e assim como o samaritano, nós temos que colocá-lo em prática. O dia de Natal, o dia que comemoramos o nascimento de Cristo, não é um dia onde nós somos livres e devemos profaná-lo. Livres em que sentido? Livres para brigar, livres para cometer pecados, livres para desobedecer a Cristo. Porque é isso que se tornou. Infelizmente, nós cristãos, o sentido do Natal é genuíno, é lindo, é puro. Mas o mercado, o mundo, trouxe o Natal como uma data de compra, de venda, de se mostrar, de se achar para o outro, como você trouxe antes para nós, né? De chegar na casa do parente e mostrar o carro novo, as roupas novas. Ah, esse presente que eu dei é melhor do que aquele que fulano deu. Né? Por exemplo, numa brincadeira tão de diversão, de interação com a família, como é, por exemplo, os amigos secretos, a pessoa vai dar um presente para se mostrar, para se vangloriar em cima dos outros. Então, que aniversário? Como nós estamos comemorando isso com Jesus? Quando vamos numa festa de alguém da nossa família, de algum amigo, de algum conhecido, nós não vamos envoltos num pisca-pisca para chamarmos mais atenção que o aniversariante. Então por que no aniversário de Cristo nós temos que fazer isso? O dia dele é uma comemoração, porque o dia de Cristo é todo dia. Então entender o quão lindo e o significado da luz nas nossas vidas, que nasce e vem a brilhantar o mundo, vem nos afastar das trevas, vem nos salvar. Porque sim, luz salva. Tanto que, por exemplo, quando as pessoas nos barcos, em alto mar, ou quando a pessoa vai para uma floresta, ela leva um sinalizador. Que se ela se perder, se ela não saber onde ela está, ela lança o sinalizador para o alto. Ele gera uma luz que chama a atenção, que mostra a localização. Por exemplo, se você envolve um pedaço de madeira com um pano, coloca o fogo, que é luz, você espanta bichos, animais. Por quê? Porque a luz salva, a luz nos defende, nos protege. E a luz de Cristo é uma luz que nos envolve e que afasta de nós todos os males, porque a luz de Cristo é o nosso escudo.
nós somos envoltos por ela. E não só envoltos externamente, mas interiormente. Então é mais difícil e impossível de voltarmos às trevas. É como trouxemos em lives passadas. Por quê? Porque a nossa casa, a porta da nossa casa, do nosso coração, está selado com o sangue de Cristo, que é o seu propósito. Então olhar para Cristo e ver o quão misericordioso, amável e maravilhoso e divino Ele é. Quando nós entendemos, nós cremos nele, nós entendemos o sentido do Natal. Nós vemos que é uma data para se glorificar, para cantar, dançar, brincar, sim, alegrarmos-nos, porque Cristo veio nos salvar, Cristo nasceu. Assim como os 3 reis magos presentearam Cristo com o melhor que eles tinham, nós também devemos presentear. Assim como os 3 reis magos foram lá visitar Cristo, queriam ver o Messias, aquele que veio para salvar, aquele que era a promessa. Então, como nós estamos olhando Cristo nas nossas vidas, no nosso coração, no nosso ser, é fundamental percebermos. Por isso é importante entender. Há uma grande diferença entre a luz divina e a luz humana. Existe uma grande disparidade de diferença. Como diz o próprio Evangelho de São Lucas, no capítulo 11, versículo 35. Vê, pois, que a luz que está em ti não sejam trevas. Veja, nós temos que compreender que luz é essa que nós trazemos em nós. A luz de Cristo não faz distinção de pessoa, de raça, de cor ou de credo. A luz de Cristo não coloca a acepção a quem ela vai brilhar. Ela ilumina todos. Esse Cristo que nasceu, que comemoramos o aniversário dele, ele convida todos para a sua festa. Ele não faz uma acepção de pessoas. Mas a luz humana, ela determina a quem brilhar, a quem convidar, a quem falar bom dia ou boa tarde, a quem eu me sentar numa mesa para comer, a quem eu brincar ou cumprimentar. A luz humana, ela faz acepção de pessoa. Essa é uma luz do escuro, essa é uma luz das trevas. E muitas vezes isso tem acontecido no nosso meio. Veja, observe bem. Às vezes você para em frente na sua cidade, você olha para uma casa toda iluminada de Natal. Luzes no telhado, nas paredes. E você vê a luz, aquela luzinha piscando naquela casa linda. As pessoas param para olhar aquelas casas iluminadas. Iluminam pé de pinheiro, iluminam tudo à frente da casa. Outras casas têm uma árvore de Natal lá dentro, linda, toda iluminada com luzinha. Mas se você parar em muitas casas, não em todas, mas em muitas árvores, se você parar e olhar, você vai ver que no meio daquelas luzes todas que está piscando, naquela casa enfeitada, tem luzes que estão apagadas. Tem uma luz que não está piscando. Está parado. As outras todas estão acesas, piscando, mas no meio daquelas luzes tem uma apagada. Naquela árvore de Natal, às vezes, toda a luzinha que envolve, uma delas está apagada. Existe casa, sim, existe muitas luzes. Assim, são em muitas famílias. Em muitas famílias, sempre tem aqueles que estão apagados. E recebendo a corrente elétrica que passa da fonte por aquela luz, está passando para as outras, mas aquela está apagada. Tem pessoas na família que muitas vezes é um poço de intriga, é um poço de confusão, é uma luz apagada, mesmo fazendo parte da fonte, mesmo fazendo parte da corrente, da mesma corrente que é Cristo, mesmo fazendo parte, bebendo da mesma água do amor de Deus, mas são fonte, luz apagada, luz da intriga, da divisão, da fofoca, luz dos palavrão, luz que cria divisão na família, luz que pisa, luz que condena, mesmo estando dentro do mesmo meio da família. São luz de Natal que precisam de um reparo, que precisam, apesar de estarem conectados à fonte, recebendo a mesma corrente, não acendem. Não acendem.
vivem no brilho das outras luzes. É olhada, as pessoas olham para casa, beleza das luzes. Elas também estão recebendo o olhar, mas não é para ela, é para aqueles que estão iluminados, mas ela está no meio, aquela luz apagada está no meio. É a luz da confusão. É a luz que tentou tirar o brilho das outras, mas não, porque o amor sobressai. O amor sobressai, a luz sobressai. Os olhos vão olhar para aquelas que estão acesas. Porque essas pessoas assim vão morrendo dentro de si. Por isso que o anjo chegou à igreja de Sardes e disse à igreja de Sardes, em Apocalipse 3, és tido e visto como uma igreja viva, mas estás morta. Quer dizer, uma igreja cheia de cristãos, mas vazios de Deus. João disse que a luz veio ao mundo e o mundo não aceitou a luz. O mundo não compreendeu a luz. Ele não quis aceitar a luz. Por isso que Samuel, lá no capítulo 22 de Samuel, disse Samuel, 22, Samuel 22, versículo 29. Disse Samuel, Senhor, sois o meu farol. Lembrei de ti. É o Senhor quem dissipa as minhas trevas. Quando você mesmo disse agora há pouco, um navio ou um avião, ele precisa da torre, do sinal da luz de torre do aeroporto, o navio precisa do farol. Quando no meio da tempestade ele segue a luz, mas chegando no ancoradouro do porto, ele precisa da luz do farol do porto. O cristão, ele segue a luz, como você mesmo disse. Os 3 reis magos foram dar o melhor para a luz, que era Cristo. Foram lá e deram o melhor de si. Deram o melhor presente, o que era de mais raro para eles. Deram, mas acharam Cristo porque seguiram a luz. Seguiram a estrela que brilhava. Para que consigamos acertar e chegar à graça, estar diante do Senhor, nós precisamos ir para a luz. E diz que a luz é a palavra. Quando seguimos a luz, que é a palavra, nós temos um encontro com Cristo. Temos um encontro com a graça. Às vezes uma família tem muitos corações que estão apagados. Muitos corações que estão deteriorados. Que causa divisões. Que causa encrenca. Que são rivais. Irmãos que são rivais. Parentes que não se veem. Mas no Natal cumprimentam, se abraçam. Às vezes uma família tem pessoas que estão vivendo dentro de vícios. Luzes que estão se apagando. O vício se corroendo. Aquelas luzes que recebem meia corrente. Sabe aquelas meia corrente? O banheiro da minha casa estava assim esses dias. A luz do banheiro está só meia corrente, está meia fraca. Precisamos chamar o eletricista para que ela receba esse corrente total. Então às vezes numa família está assim, vícios. Muitos que estão vivendo longe da luz. Pessoas que não perdoam. Estão luzes apagadas. Quem não aceita perdoar, quem não aceita, que vive no tempo da fofoca, da intriga. Veja, estão trocando a luz pelas trevas, a verdade pela mentira, como diz o profeta Isaías no capítulo 5, versículo 20. Diz o profeta Isaías em 5:20. Ele deixa claro para nós. Ele diz que muitas vezes trocamos a verdade de Deus pela mentira. Diz aqui o versículo 20. Ai daqueles que ao mal chamam de bem e o bem chamam de mal. Que mudam as trevas em luz e a luz em trevas. Que tornam doce o que é amargo e amargo o que é doce. Vivendo um tempo e uma hora e um tempo de aparência. De dizer que estão nas luzes. Que caminham na luz. Mesmo recebendo a mesma corrente, estando no mesmo meio, não comemora o dia do aniversariante como verdade. A luz do ímpio é chamada de fogo que devora. A luz daqueles que vivem no tempo da aparência é chamado luz que devora. O versículo 12 de João, ele deixa claro que o aniversariante também, ele dá um presente fabuloso e poderoso, diz a passagem. Vem dizer, apóstolo João,
o versículo 12. Mas a todos a quem me receberam e que creram no seu nome, ele deu o poder. Veja, aqueles que creram, que foram para a luz, diz João, ele deu o poder. Que poder? O poder de você, pela fé, dissipar o mal. Pela fé, dizer, eu creio no meu Senhor, então esta montanha de dificuldade, de dor, de tristeza, de opressão, de depressão, de línguas, de pragas, não tem acesso à minha vida. Veja, aqueles que, disse João, aqueles que aceitam a luz, Jesus, a luz dá poder. E que poder é esse? Ele dá o poder da palavra, que é o passaporte para o reino. É o passaporte para a graça, é o passaporte para o amor. Eu preciso tomar posse neste momento. Eu preciso que você tome posse. É isso, Isa? Sim, eu tomo posse. E algo interessante de olharmos dentro do que você está falando é que há luzes perigosas. Então temos que nos afastar, entender que o caminho para a luz de Cristo, a luz verdadeira, é a palavra. Então qualquer outro caminho que nos apresentarem vai ser inusitado para nós, a gente vai ficar com um ponto de interrogação, temos que analisar. Por quê? Porque até mesmo quando, por exemplo, a pessoa está numa floresta, né, na beira de um rio, e ela está no escuro, no breu, ela vê luzes, várias luzes, e ela vai se aproximando, ela tem que tomar cuidado, porque os olhos de um jacaré, eles refletem no escuro. Os olhos de uma onça refletem no escuro. Então temos que cuidar com as luzes perigosas. Porque, como você bem trouxe, que a luz do ímpio é o fogo, que se apaga, que queima e que mata. E também é muito lindo de pensar que nós temos algo que fazemos quando uma criança nasce. Quando os pais têm seus filhos. Algo que muitas vezes nós esquecemos de fazer com Deus. E nós fazemos com o outro, que é parabenizar os pais pelo filho. É agradecer a visita dos pais com o seu filho. Então nós devemos, assim como em 1 Coríntios 15, versículo 57, Paulo fala, graças, porém, sejam dadas a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos agradecido a Deus pela vitória que Ele nos dá por meio de Jesus, pela salvação que Ele nos dá por meio de Jesus, pela luz que Ele nos dá por meio de Jesus. Jesus, seu Filho, o Salvador, o Criador, o que nos justifica, o justo, o Cordeiro, o Deus conosco. Então nós agradecemos a Deus. Pai, obrigado por seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, por vir ao mundo e nos salvar, nos dá a vitória contra a morte. Porque como ele mesmo diz em Isaías, ó morte, cadê tu? Cadê tu? Cristo venceu a morte na cruz, mas ele começou esse processo no seu nascimento. Então temos que agradecer ao Pai por nos amar por meio do seu Filho, e ao seu Filho por nos amar por meio do seu Pai. É muito interessante. Por isso eu convidei você. Por isso eu chamei e quis que você estivesse comigo nessa tarde. Para que nós pudéssemos amar o Senhor e cantar verdadeiramente um parabéns para o Senhor. Nós fazemos festa para tantas coisas, para tantos momentos. Nós cantamos, muitas vezes na Copa do Mundo, gritam, muitas pessoas 4 anos sem assistir futebol, mas na Copa do Mundo arrebenta, pula, grita, né? Quando o time é campeão, se arrebenta, faz até carreata na rua. Fazemos tantas coisas. E por que não ter essa mesma alegria quando comemoramos o aniversário daquele que é o Criador? Por que também não comemorar com a mesma alegria, com o mesmo ênfase? E entender que o Senhor nos chama, que a luz bate na porta. Em Apocalipse 3, versículo 20, diz Jesus, eis que estou à porta e bato. Se ouvir
entrarei na sua casa e cearei eu contigo e você comigo. Nesta ceia, nesse almoço de hoje de Natal que você teve, e nesse jantar de agora, Jesus quer participar dessa mesa, ele quer ter uma cadeira especial também para ele. Ele quer ter um lugar para ele quer rir na mesa, ele quer fazer parte da conversa. Mas da simplicidade, da humildade, do amor, da compreensão, da reciprocidade de entendimento. O Senhor, ele quer essa convivência conosco. Por isso ele diz em Isaías 42, versículo 6, eu te formei para ser luz. Eu te criei para ser luz, para transmitir a minha luz. Nós precisamos ser reflexos do amor de Deus, mas principalmente no meio da nossa convivência. Por isso, meu querido e minha querida, o Salmo 26, versículo 1 diz assim, o Senhor é minha luz, minha salvação. A quem temerei? O Senhor é sua luz. O Senhor é a sua luz, porque o Salmo está dizendo, versículo 1, o Senhor é minha luz, é minha salvação, a quem temerei? O Senhor é o protetor de minha vida, a quem terei medo? Veja o que a luz está dizendo hoje, no dia da luz, no dia em que comemoram e cantam aniversário para a luz. Que cantam aniversário para a luz. Veja o que a luz está falando para você. Veja o que nós nesse momento encher o nosso coração. Eu pediria que você fizesse o mesmo. Por isso eu vou chamar a Helena. Abre um pouquinho, exalta só um pouquinho. A luz veio no meio de nós. O Senhor nos traz a luz. Ele apresenta com a sua graça, com a sua bondade. Nós também cantamos parabéns para o Senhor. Isadora ontem toda preocupada, fazendo, enfeitando esse bolo. Ela preocupada se derretia os enfeitinhos e nunca tinha preparado uma cobertura de bolo. Correu para a internet para aprender. Ficou fuçando no YouTube. Colocando como é que eu coloco os morangos, como é que eu coloco os verdinhos. Aí hoje ela disse, a Suquinha tomou conta do verde, para ele ficou lindo. O primeiro bolo que ela fez enfeitado, primeiro bolo que ela faz bolo para comer de chocolate, mas o primeiro bolo enfeitado da vida dela foi para o Senhor. Ela não percebia disso. O primeiro bolo que ela fez de aniversário foi para Jesus. Esse aniversariante merece esse bolo. E ela fez com tudo para que esse aniversariante fosse. Então no Salmos 26 diz, o Senhor é minha luz, diz. O Senhor é minha luz. O Senhor é minha luz, diz comigo. O Senhor é minha luz. É minha salvação. É minha salvação. A quem temerei? A quem temerei? O Senhor é o protetor da minha vida. O Senhor é o protetor da minha vida. A quem terei medo? A quem terei medo? Fala conosco você agora. Você, de novo. O Senhor é minha luz. O Senhor é minha luz. O Senhor é minha salvação. O Senhor é minha salvação. A quem temerei? A quem temerei? O Senhor é o protetor da minha vida. O Senhor é o protetor da minha vida. De quem terei medo? De quem terei medo? Querido e querido, pode ser simples sim, mas essa luz, nessa dinâmica até que trazemos desse bolo, para o verdadeiro aniversariante, ele traz o símbolo dessa vela, da luz dessa vela. Mas é interessante que todo aniversariante humano, quando termina de cantar o parabéns, sopra a vela, apaga o fogo. Esse aniversariante não apaga o fogo. Sabe por quê? Porque o fogo é o espírito dele. E veio em línguas de fogo em Pentecostes, repousando sobre todo. O fogo representa a luz de Cristo, que ela é o princípio, é o meio e é o fim. É a luz que vem para se fazer, para iluminar as nossas trevas do medo, da incredulidade, trevas da dificuldade financeira, trevas da dor de uma enfermidade na carne, trevas da separação nas famílias, divisões, de críticas, de inveja, de ciúmes, trevas da arrogância,
do ter e do ser, do eu sou, do eu posso. Essa luz vem trazer a claridade, tudo aquilo que era escondido, que é trapaça, que é engano, que é engodo. Na carta aos Efésios, diz, Efésios 5, versículo 8. Antes eras trevas, mas agora sois luz no Senhor. Comportai-vos como verdadeira luz. Olha o que a palavra está dizendo. Antes vivíamos no mundo, na ignorância do não conhecer, do não entender. E não é uma vida de fanatismo. Agora eu não posso mais me divertir. Não. Vamos viver a nossa vida, divertir. Vamos passeio, vamos para nossos lazeres, sim. Vamos jogar nosso futebol, vamos assistir nosso filme, vamos passear, vamos para nossa praia. Mas vamos chamar o Senhor para partilhar conosco. Antes eras trevas, mas agora sois luz. Caminha na luz. E com a luz é iluminado. É iluminado. Nesta tarde, eu peço ao Senhor que esta luz venha iluminar a sua vida. Venha iluminar a nossa vida, venha iluminar o seu coração, o nosso coração. Venha iluminar aquilo que de repente está escuro. Dúvidas. Que realmente vem trazer a nata. A nata do leite é o melhor, é o que faz o queijo, é a nata. Que vem fazer realmente o Natal na sua vida. E que daqui uma semana você pega esse embalo a partir dessa luz. E que no ano de 2022, a cada final de mês você dê um testemunho. A cada 30 dias você dê um testemunho. Não só na sua vida material, mas na sentimental, espiritual, familiar, social. Na saúde. Pedindo ao Senhor que faz essa luz invadir todo e qualquer fagulhas de trevas que possa acontecer e que possa estar maltratando a sua vida. Deus é luz. E esta luz, ela brilha de uma forma que ela não machuca. Ela ilumina de uma forma que ela não queima nem as retinas dos olhos se você olhar. Porque ele diz que nós somos as meninas dos seus olhos. Está escrito. Eu quero que você receba o meu abraço da Isadora, da Helena, mas principalmente o abraço de Cristo. Desse bolo que foi feito com tanto carinho, com tanta gana, com tanto amor. Pode ser um bolo simples, não tem todos os requintes das grandes panificadoras, mas é o bolo mais lindo que eu já vi, é o bolo de Cristo. E é esse bolo que eu ofereço para Jesus, pela nossa causa e pela sua causa. É esse bolo que nós vamos cantar agora, parabéns, pela sua causa. Até marquei o refrão de uma música para não esquecer. Pela sua causa e pela nossa causa. Canta parabéns conosco. Vamos cantar 2 refrões e você canta o terceiro conosco. Mas pela tua causa. Eu vou cantar com você agora. Vamos lá? Começa, Isadora. Parabéns pra você nessa data querida, nossa felicidade, nossa fonte de vida. Agora peguei. Parabéns pra você nessa data querida, nessa felicidade, nossa fonte de vida. De novo. Parabéns pra você nessa data querida, nossa felicidade, nossa fonte de vida. Parabéns pra você nessa data querida, nossa felicidade, nossa fonte de vida. Viva Jesus! Viva Jesus! Viva Jesus por você! Viva Jesus por você! E aí, Helena? Feliz aniversário, Jesus!
Feliz aniversário, Jesus. Jesus merece teu aniversário, Helena. Fala aí, fala aí. O que você falaria? O que você falaria pra Jesus agora? Que eu amo muito ele e obrigado por nos ter salvado. Por nos ter dado a oportunidade de vida eterna. É por ele que estamos aqui. Viu? Que é por ele que estamos aqui. Eu bendigo a Deus por você, pela Isa, pela Lelê, que a gente chama de Helena, Lelê. O amor de Deus está em ti. O amor de Deus está em nós. Qual oração que nós fazemos agora para fechar? O Pai Nosso, a Helena diz. Então puxa, Helena, para a gente acompanhar você com todos vocês. Vamos lá, todos juntos. Pai Nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que a luz do Senhor seja a nossa força e o poder na nossa vida. A graça e paz no teu coração. Um beijo no teu coração, na tua vida e no teu espírito. E que as graças de Jesus aconteçam na sua vida, assim como aconteceram em 2021, aconteçam em 2022. Um beijão no teu coração e até o próximo vídeo. Bendito seja Deus por você. Amamos você. Podemos conhecer você fisicamente, a sua fisionomia. Mas sabes como conhecemos você? Pelo Espírito Santo, que através dessa live visita todas as áreas da sua vida. Um beijo e até o próximo. Feliz aniversário, Jesus. Feliz aniversário, Jesus. Feliz aniversário.